Conheçam Jacob. Ele nasceu em 2002. Ele era um adolescente de 14 anos que vivia na Pensilvânia, Estados Unidos. Jacob foi descrito como um menino gentil e bastante educado. Ele era um bom aluno, tirava boas notas, adorava esportes e aparentemente era uma boa influência para seus amigos. De acordo com relatos, Jacob era extremamente solidário, bondoso, carinhoso e nunca tinha feito nada de ruim para ninguém. Ele vivia com a mãe Dana, seu pai David e com um irmão de 8 anos chamado Caleb. Eles eram a típica família americana, eram uma grande família, viviam em uma bela casa e não tinham grandes problemas. Dana, assim como seu filho, também foi descrita como uma ótima pessoa. De acordo com uma vizinha que era uma amiga íntima dela, Dana era generosa, solidária, sempre que possível ajudava as pessoas e se alguém ligasse para ela ou aparecesse em sua casa pedindo ajuda, ela simplesmente largava tudo, porque de acordo com essa mulher, Dana tinha um bom coração. Enfim, na manhã de 30 de novembro de 2016, a polícia recebeu uma ligação de um adolescente. Nessa ligação, Jacob disse que o pai tinha tirado a vida de sua mãe e de seu irmão. Ele estava muito nervoso, falou que após o pai cometer o ato, ele foi até seu quarto, colocou a arma sobre a cama e então foi embora. Após isso, Jacob contou que ficou sozinho em casa. Ele ficou sem entender por que o pai também não fez o mesmo com ele. Pegou o telefone, ligou para a polícia e disse que estava muito angustiado. Por diversas vezes, Jacob questionou o atendente sobre o porquê o pai também não tinha tirado a vida dele. Em certo momento, o adolescente desligou o telefone. Segundos depois, retornou a ligação e começou a brigar com o atendente, perguntando por que o atendente tinha desligado o telefone. Após isso, ele foi contando o que estava fazendo na casa, disse que estava entrando no quarto de sua mãe. Em certo momento, ele disse para o atendente que ia tentar acordar a mãe e então começou a gritar porque, segundo ele, quando tocou na mãe, a mão ficou com algumas manchas de sangue. Alguns minutos depois, os paramédicos chegaram à casa da família. Assim que chegaram ali, Jacob estava andando no quintal, ele conversou brevemente com os paramédicos e então entrou dentro de casa. Após alguns minutos, ele saiu com a arma, mostrou para os paramédicos, disse que aquela era a arma que o pai tinha utilizado e então aqueles profissionais preferiram se afastar um pouco porque eles não estavam preparados para aquele tipo de situação. Depois disso, Jacob ficou andando pela rua com aquele objeto em sua mão. Em certo momento, um de seus vizinhos foi até ele, conversou, o convenceu a largar a arma e então Jacob aceitou. Assim que os policiais chegaram na casa, eles entraram com os paramédicos, constataram que Dana e Caleb realmente estavam sem vida e então os dois foram enviados para análise. Depois disso, os policiais levaram Jacob até um hospital porque ele estava com um dedo machucado. Ao chegar nesse local, ele foi interrogado, continuou enfatizando que o pai tinha tirado a vida de sua mãe e de seu irmão, porém após alguns minutos ele decidiu mudar sua versão e confessou que na verdade foi ele quem tinha feito tudo aquilo. Jacob informou que por volta de 5h40 da manhã ele escutou quando o pai saiu de casa para trabalhar. Após isso, ele percebeu que a mãe e o irmão ainda estavam dormindo. Ele então foi até a cozinha, pegou a arma que a família guardava em cima da geladeira e então foi até o quarto de sua mãe. Quando tentou cometer o ato, ele percebeu que aquela arma estava descarregada. Por causa disso, voltou até a cozinha, pegou as balas, a carregou e então voltou até o quarto, onde finalmente tirou a vida de Dana. Após isso, de acordo com ele, foi até o quarto de Caleb. Ao chegar ali, fez o mesmo e ainda, segundo Jacob, se seu pai estivesse em casa, ele teria feito o mesmo com ele.
Quando os policiais o questionaram sobre por que tinha feito aquilo, Jacob disse que os pais o tratavam de uma maneira ruim, que sempre o inferiorizavam, que ele tinha que fazer tudo em casa, que tinha que se dar bem no colégio e estava muito sobrecarregado. Ele falou que se dava bem com seu irmão, mas que seus pais o mimavam muito. Ele explicou que quem o ensinou a atirar foi o próprio pai. David tinha posse de 2 armas, uma sempre estava com ele e a outra ele sempre guardava em casa. A partir daí, Jacob foi preso. Inicialmente, ele não foi enviado para uma prisão, ele foi enviado para um centro de detenção juvenil, onde ficou ali por muito tempo, e também foi enviado para passar por alguns tratamentos em hospitais psiquiátricos. Quando Jacob foi preso, a maioria das pessoas que o conheciam ficaram extremamente chocadas. Eles disseram que todos os anos Jacob participava de eventos onde as pessoas arrecadavam fundos para pessoas com câncer. Ele também doava seu cabelo todos os anos e aparentemente fazia isso porque tinha um coração bondoso. Em 2017, o advogado de defesa de Jacob pediu que ele fosse julgado no tribunal juvenil e informou que os testes psicológicos indicavam que Jacob estava sendo receptivo ao tratamento no centro de detenção juvenil e não seria receptivo se estivesse em uma prisão. Ao ouvir isso, o promotor do caso discordou. Ele disse que um especialista em saúde mental contratado pela promotoria determinou que Jacob poderia sim receber tratamento adequado em uma prisão de adultos e que, por isso, ele poderia ser julgado normalmente. A partir daí, os advogados de defesa levaram uma psicóloga forense ao tribunal. Ela testemunhou que a casa da família Jacob poderia até parecer normal para pessoas que olhavam de fora, mas para Jacob era completamente diferente, pois, segundo ela, o adolescente tinha uma vida conturbada, com pais que o inferiorizavam. Ainda de acordo com ela, como resultado do tratamento que recebia dos pais, Jacob ficou deprimido, também se tornou uma pessoa antissocial e já não era mais o mesmo de antes. A psicóloga informou que Jacob tinha transtorno dissociativo, que esse transtorno se manifestava quando ele tinha apagões. Quando isso acontecia, o adolescente, de acordo com ela, perdia a memória e então outras personalidades alternativas ocupavam sua mente. Essas personalidades incluíam uma bruxa, um velho, uma garotinha e um alter ego dominante chamado Aira. A psicóloga testemunhou que Jacob estava sob a influência de Aira quando tirou a vida da mãe e do irmão. Revelou que quando Jacob foi interrogado após o ato, ele se comportou de uma maneira estranha, ficou batendo a cabeça na parede para que Aira saísse e depois disso sua voz mudou. Ele começou a dar detalhes do que tinha acontecido aquela manhã e disse: "Eu tive que entrar e assumir o controle. Então, se tiver que me prender, me prenda, mas não prenda esse garoto. Esse garoto passou por muita coisa." Ainda de acordo com a psicóloga, essas divisões da personalidade de Jacob eram resultado de toda uma vida conturbada com os pais. Segundo ela, David e Dana eram extremamente rígidos, Jacob tinha que ser perfeito no colégio, tirar boas notas e também fazer de tudo em casa. Ele tinha que lavar a roupa da família, arrumar a casa, lavar a louça, enfim, fazer tudo. A psicóloga disse que no ano anterior eles fizeram uma grande festa de Natal, todo mundo trocou presentes e na hora que Jacob recebeu o presente dele, ao invés de receber algo muito legal, ele recebeu um aspirador de pó. Outra coisa que aconteceu é que semanas antes do ocorrido, Dana, David e Caleb viajaram para Disney e deixaram Jacob sozinho em casa. Ele não participou dessa viagem em família e, de acordo com essa psicóloga e relatos de pessoas que conheciam a família, Dana e David mimavam Caleb ao extremo e não faziam o mesmo com Jacob. Assim que os promotores escutaram tudo isso, eles questionaram a psicóloga sobre alguns detalhes. De acordo com os promotores, em 2015, Jacob tentou algo contra ele. Após isso, os pais o levaram a um psiquiatra, ele passou por um tratamento, porém ele nunca contou a esse psiquiatra que escutava vozes e nem que essas personalidades tomavam
tomavam conta do corpo dele. Quando escutou isso, a psicóloga falou que não era comum pessoas que passam por esse tipo de situação falar abertamente sobre isso. Muitas vezes a pessoa tem vergonha, medo e não se abre tão facilmente assim. Durante seu testemunho, a psicóloga ainda afirmou que Jacob tinha apelidos para sua mãe, ele chamava Dana de Má, entre muitas outras coisas, e isso mostrava os sentimentos que ele tinha por ela. Jacob contou à psicóloga que o pai também era um homem muito ruim com ele, que bebia demais, que quando isso acontecia, ele o agredia e que sempre o tratava de uma forma bem hostil e ruim. Ainda no tribunal, o promotor argumentou que Jacob não estava fora de si quando cometeu os atos. Ele mencionou que o adolescente agiu de forma cuidadosa e que, enquanto foi interrogado, ele explicou que tirou a vida da mãe primeiro para que ela não o impedisse de tirar a vida do irmão. Com isso, o promotor chamou o supervisor do Centro de Detenção Juvenil. Esse homem testemunhou que, após o ocorrido, Jacob fez alguns tratamentos em hospitais psiquiátricos e disse que não ouvia mais a voz de Aira. Além dele, os promotores também levaram um outro psicólogo. Esse homem disse que houve muitas inconsistências em entrevistas e relatórios hospitalares sobre quando Aira supostamente se manifestou pela primeira vez em Jacob e quantas outras vozes Jacob ouvia. De acordo com esse psicólogo, alguns amigos de Jacob chegaram a dizer que o adolescente realmente algumas vezes trocava de personalidade, mas que quando os policiais acharam o diário de Jacob, eles perceberam que ele achava legal que seus colegas de classe pensassem que ele poderia fazer algo de ruim na escola ou que ele era uma pessoa ruim. Ainda no julgamento, David testemunhou. Ele disse que sim, era um pai rígido, mas que ele não entendia como suas atitudes influenciaram Jacob a fazer tudo o que ele fez. Após isso, a defesa pediu a palavra mais uma vez. Eles disseram que quando Jacob cometeu o ato de atirar e tirar a vida de sua mãe e de seu irmão, ele estava alterado, não era ele que estava com o controle de suas ações e que por isso o juiz deveria somente enviá-lo para um centro de detenção juvenil e julgá-lo como um adolescente. Ao final de tudo, ao final dessa audiência, o juiz disse que Jacob era mentalmente capaz e que ele poderia sim passar por um julgamento e ir para uma prisão. Alguns anos depois, em 2020, finalmente aconteceu o julgamento. Ali, Jacob se declarou culpado. Ele disse que tinha doenças mentais, mas que ele sabia que era culpado. Ao final dessa audiência, após todos serem ouvidos, ele foi considerado sim culpado por tudo o que aconteceu, recebeu 30 anos de prisão, com possibilidade de condicional quando ele estiver com 44 anos. Em suas considerações finais, o juiz disse que Jacob iria cumprir a pena em um hospital psiquiátrico e que se em algum momento o tratamento não fosse mais necessário, o resto da sentença seria cumprida na prisão. O juiz disse: "Tenho certeza de que este é um dia triste para você e sua família. Aproveite todos os programas oferecidos a você para que, quando chegar o dia, você seja elegível à liberdade condicional." De acordo com uma matéria que li, Jacob não foi enviado para um hospital psiquiátrico e sim para uma prisão. Por causa disso, ele apelou. Em sua audiência, Jacob declarou que ele só via um psicólogo uma vez a cada 3 meses e quando via esse psicólogo, ele só recebia medicações. O juiz então disse que ele iria passar por uma avaliação novamente, que se psicólogos e psiquiatras dissessem que ele precisava de tratamento, o tratamento iria continuar, mas que se eles dissessem que isso não era necessário, Jacob não iria passar por tratamentos em hospitais psiquiátricos. A matéria não deixa claro se isso já aconteceu ou quando vai acontecer, se diz somente essa decisão que o juiz tomou. Em uma entrevista que o pai de Jacob deu, ele disse que iria apoiar o filho. Nessa entrevista, ele disse basicamente que já tinha perdido muita coisa em sua vida sem perceber e que ele não queria correr o risco disso acontecer novamente. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje.
Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Se você não estiver sendo notificado, vem toda semana, clica na aba vídeo, porque sempre tem vídeo novo, tá bom? Obrigada a cada um que chegou ao final desse vídeo, e é isso. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.